é hora da meditação da palavra do Senhor. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu peço nesse instante, você que pode acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia nesse momento, porque nós precisamos buscar o entendimento da palavra do Senhor para a nossa vida. Nós temos que entender que Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então nós precisamos da palavra. A palavra, ela nos alimenta. Ela traz para nós esse alimento. Nós necessitamos desse alimento. Então, amado irmão e irmã, a minha Bíblia está aberta aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 10. Eu espero você achar. Então, amados irmãos e irmãs, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. O apóstolo Paulo, ele diz assim, há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, porém, contudo, nenhum deles sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele está nesse capítulo falando sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Mas no verso 10, ele fala que há muitos tipos de vozes no mundo. No grego é vozes mesmo, mas também ele se referia a idiomas, né? E nós precisamos saber aquela língua para poder entender, né? Não é verdade? A gente precisa de uma tradução para entender aquela outra língua. Então ele diz, olha, sem dúvida, há muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha, existem muitas vozes no mundo. Não só idiomas, mas espiritualmente existem vozes no mundo. Existe a voz de Deus, né? A voz do Espírito Santo. Está escrito na Bíblia sobre ouvir o Espírito Santo. Existe também a voz do diabo. Existe também a voz do nosso eu, do nosso interior, da nossa alma, né? Então,
No mundo existem muitas vozes. Você sabe que tem gente que ela obedece à voz. Mas será que ela sabe quem está falando? Tem pessoas que a voz sopra e ela replica. Tem pessoas que elas recebem instruções de uma voz. E eu pergunto para você, será que essa pessoa ela está ouvindo a voz de Deus? Do diabo? Ou do seu eu, da sua consciência, do seu interior? Porque isso vai impactar na sua vida, dependendo de que voz você ouve. Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, o que acontece? Aquela voz que sopra, se aquela voz for do diabo, então a pessoa, ela está obedecendo a voz do diabo. Tem gente que a voz diz assim: se mata. Ninguém te ama, ninguém te quer, você não tem valor. Se mata. A vida não tem mais sentido para você. Você tem que se matar. Sabe? Essa voz, é lógico, essa voz não é de Deus. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, entenda bem. Se você souber identificar as vozes, eu tenho certeza que você será bem-sucedido. Você precisa também entender a voz de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. A pessoa, ela precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é necessário que a pessoa também conheça quando é Deus que está falando. E não é algo raro, não. Deus, ele quer falar. Deus, ele quer falar todos os dias. O desejo de Deus é falar. É algo, vamos dizer assim, é a vontade de Deus falar conosco. Mas o problema é a interferência. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Você já ouviu falar no VAR? Você já ouviu falar no VAR? O VAR é uma tecnologia que o pessoal está usando no futebol. Então, o que acontece? Quando há uma dúvida, o juiz tem uma dúvida, ou o juiz até marcou o pênalti, mas o que acontece?
Quem está lá em cima vê melhor. Tem várias câmeras, né? Então, quem está lá em cima viu algo que quem está embaixo não viu. Então lá em cima, passa um áudio e chama o juiz que está lá embaixo no campo. E você prestou atenção que o juiz, ele pega e põe o dedo aonde está o fone e ele aperta. Por que ele faz aquilo? Porque o estádio está lotado e está todo mundo gritando, está xingando, né? Aquele barulho ensurdecedor. Então o juiz, ele precisa ouvir a voz que vem lá de cima. Então ele aperta para tirar a interferência do estádio todo gritando, xingando. Tá entendendo? Então ele vai e aperta para ele ouvir melhor a voz lá de cima. E uma vez ouvindo, ele vai tomar a atitude certa. Compreende? É exatamente. A voz de Deus, ela vem de cima. Deus, ele enxerga o que nós não enxergamos. Ele sabe o que não sabemos. Então, Deus, ele fala, ele quer falar, mas é necessário que não haja interferências. Então, por isso que você vê na Bíblia Deus dizendo: esteja atento, atenta para as minhas palavras. Então, quando a pessoa ela entende a voz que vem do alto, fica melhor dela tomar as atitudes corretas. Mas também existe a voz do nosso eu, da nossa alma. A nossa alma, ela também fala, porque o salmista disse assim: aquieta-te, minha alma. Não foi? O salmista, ele diz exatamente assim: aquieta minha, cala, aquieta minha alma. Porque a alma, ela quer gritar, ela quer falar. Não é verdade? Às vezes você tem uma dúvida aí dentro da sua alma. Você tem uma preocupação, uma ansiedade, e ela começa a gritar. Então é necessário que a pessoa ela identifique quando é o diabo, a voz do diabo, a voz de Deus ou a voz da sua alma. Você quer ver uma coisa interessante aqui, que o Senhor Jesus, ele identifica a voz do diabo? Quer ver, ó? Você vai abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 16, verso 21. Acharam aí? Quem achou, dá glória a Deus. Diz assim, ó: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro:
arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Você prestou atenção que o Senhor Jesus está falando que ele precisa seguir para Jerusalém, que ele ia sofrer muito com os anciãos, com os sacerdotes, com os escribas. Ele seria morto, mas iria ressuscitar o terceiro dia. Pedro chama ele à parte e começa a reprovar ele, dizendo: não, tenha compaixão de ti, isso não vai te acontecer, isso não pode de modo algum te acontecer. E a Bíblia diz que Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás. Então veja, Jesus está falando com Pedro ou com o diabo? Notou que entrou aí uma terceira pessoa? Pois é. Uma hora Pedro estava tranquilo, era Pedro. De repente Pedro começa a falar e aquela voz já não era de Pedro, era do diabo. E Jesus conseguiu identificar. Jesus conseguiu identificar aquela voz estranha. Aquela voz não era mais de Pedro. E ele diz: arreda-te, Satanás. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos identificar as vozes. Porque às vezes a pessoa ela está ouvindo a voz do diabo, né? Às vezes ela está ouvindo a voz do diabo. Tem gente que ouve a voz do diabo e pensa que é Deus. Imagine a confusão, né? Tem gente que ouve a voz de Deus, mas não dá ouvidos. E tem gente que está ouvindo a voz da alma, pensando que é Deus, ou pensando que é o diabo. Que confusão, hein? Para isso é necessário um dom. Quer ver? Eu vou voltar aqui onde a gente estava em 1ª carta aos Coríntios. Só que ao invés de abrir o capítulo 14, eu vou virar a página. Eu vou voltar a página. No capítulo 12, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4. Diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia. Olha só, a outro, discernimento de espíritos. Amados irmãos e irmãs, olha só, discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos desse dom. Nós precisamos discernir para que a gente possa saber quando é a voz do diabo, quando é a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, e quando é
a voz da nossa alma. Se você conseguir identificar o significado das vozes, você será bem-sucedido. Peça a Deus, diga: Deus, me ajuda, me dá o discernimento de espírito. Eu preciso discernir as vozes. Eu preciso entender. E aí sim, aí vai dar certo. Amados irmãos e irmãs, essa é a meditação de hoje. E que Deus possa te abençoar grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.